Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Caroline e vamos dar continuidade à nossa série de classes de palavras. O assunto de hoje é sobre pronomes. Vamos logo adiantar. O vídeo será dividido em duas partes, tá bom? Essa primeira parte é a parte 1 de pronomes. Então vamos lá? O que é pronome? O pronome é a classe gramatical que é usado para substituir o nome, ou seja, ficar em seu lugar, no lugar do nome. Vale lembrar também que os pronomes são palavras que acompanham o nome. Então vamos pensar o seguinte, que o pronome, ele significa pronome. Então ele vai ser para o nome, para o nome. Pronome para o nome. Nessa lógica, esse pronome ele tanto vai, até vou colocar um P aqui, tanto ele vai substituir, quanto ele vai acompanhar, tá bom? No caso, se ele for substituir um nome, nesse caso um substantivo, ele vai ser chamado de pronome substantivo. No caso, se o pronome ele não substitui, ele apenas acompanha um outro nome, esse nome pode ser substantivo, adjetivo, pode ser verbo, ele vai ser um pronome adjetivo, tá bom? Entendeu? Ok, me explica isso aí porque eu não entendi nada. Então calma que nós vamos entender. Tem esse texto chamado Sapo e o Escorpião. Vou ler para vocês. Era uma vez um sapo e um escorpião que estavam parados à margem de um rio. Você me carrega nas costas para poder atravessar o rio? Perguntou o escorpião ao sapo. De jeito nenhum. Você é a mais traiçoeira das criaturas. Se eu te ajudar, você me mata em vez de agradecer. Mas se eu te picar com meu veneno, respondeu o escorpião com uma voz terna e doce, morro também. Me dê uma carona. Prometo ser bom, meu amigo sapo. O sapo concordou. Durante a travessia do rio, porém, o sapo sentiu a picada mortal do escorpião. Por que você fez isso, escorpião? Agora nós dois morreremos afogados, disse o sapo. E o escorpião simplesmente respondeu, porque esta é minha natureza, meu amigo sapo. Eu não posso mudá-la. Esse texto é da autora Heloísa Pietro, do livro dos Medos. Vamos prosseguir aqui. Os pronomes, quando eles ficam no lugar de outro nome, eles são chamados de pronomes substantivos. Perceba aqui nesse trecho. Mas se eu te picar com o meu veneno, morro também. Quem é esse eu? Esse eu, ele está no lugar da palavra escorpião. Escorpião. Esse ti aqui, ele ficou no lugar da palavra sapo. Dessa forma, a gente percebe que esses pronomes aí, eles ficam no lugar da palavra escorpião e sapo. Logo, eles são pronomes substantivos. Meu veneno. Meu, pronome possessivo. Logo, o meu veneno, ele fica do lado ou acompanhando o substantivo veneno. Então, a gente percebe que se ele não fica no lugar, se ele não substitui, ele acompanha. Se ele acompanha, ele é um pronome adjetivo, tá bom? Olha só, os pronomes adjetivos também, eles transmitem a noção de posse. Por isso que tem aí um pronome possessivo. Eles também transmitem a noção de quantidade. Mas é uma quantidade indeterminada. Indeterminada. Tá bom? E também, galerinha, eles também vão nos transmitir a noção de tempo. Esse tempo pode ser espacial ou temporal. A gente vai ver mais à frente o que é isso, tá bom? Então, gente, copie no caderno de vocês essas informações e vamos lá. Vamos lá. Os pronomes e a coesão textual. Olha o trecho. Era uma vez um sapo que um escorpião... Era uma vez um sapo e um escorpião que estavam parados à margem de um rio. Perceba que aqui a gente tem um pronome. Esse pronome é um pronome relativo, porque ele está se referindo a um termo que foi citado antes no texto. Que termo é esse? Sapo e o escorpião. Era uma vez um sapo e um escorpião que
estavam parados à margem de um rio. Esse que se refere ao sapo e ao escorpião. Por que você fez isso, escorpião? O isso está se referindo a quem? O isso está se referindo à picada do escorpião, tá bom? O isso está se referindo à picada do escorpião. Mas precisou colocar a picada do escorpião? Não, porque os pronomes, eles ficam no lugar, né, de um outro nome, ou simplesmente acompanham. E aí, nesse caso, para a coesão textual, eles são importantes por quê? Os pronomes, portanto, são importantes por quê? Porque o emprego deles evita, anotem aí no caderno de vocês, evita a repetição de palavras. Os pronomes são importantes no texto porque eles evitam a repetição de palavras. Os pronomes, eles são decisivos para a coesão textual. Por quê? Porque eles são como uma conexão, uma cola que liga as partes do texto, tá bom? Eles fazem com que não existem palavras soltas no texto, mas para que existam conexão, ligação, tá bom? Você entendeu a referência? Entendeu a referência. Então, vamos lá. Os pronomes, eles têm também uma classificação, assim como os substantivos, né, que a gente viu. Os pronomes, eles existem seis classificações para eles. Nesse primeiro vídeo, a gente vai atentar para os pessoais, os possessivos e os demonstrativos, tá bom? Os demais a gente vai ver na parte 2. Mas antes da gente começar, foca nos estudos. Antes da gente começar, quero que vocês entendam essa noção de pessoas do discurso. Porque, olha só, toda situação de comunicação, há várias pessoas envolvidas. Aquela que fala, aquela que escuta e o assunto, tá bom? E dessa forma a gente vai dividir em 3 pessoas. O locutor sempre vai ser a primeira pessoa. Primeira pessoa, tá bom? O locutor sempre vai ser a primeira pessoa, ou seja, quem fala. Primeira pessoa é quem fala. Quem são as primeiras pessoas? Eu, nós. Eu no singular, nós no plural, tá bom? O locutário é a segunda pessoa. É a segunda pessoa. Ou seja, com quem se fala, com quem se fala. Tá bom? Com quem se fala. E o assunto? O assunto, terceira pessoa. Terceira pessoa. Terceira pessoa. Ou seja, de quem se fala. Tá bom? De quem se fala. Fecha aqui o parênteses. Então, perceba o seguinte, que os pronomes pessoais, eles vão nos ajudar a descobrir as pessoas do discurso, tá? O locutor é a primeira pessoa com quem fala, que é o eu, o nós. O locutário é a segunda pessoa, que é com quem se fala, é o tu, o vós. O assunto, né, é a terceira pessoa, de quem se fala ou do que se fala, ele, eles, tá bom? Então é o seguinte, gente, existe também uma observação em relação à palavra você, tá? Por quê? Porque o você, ele é um pronome de tratamento. Ele pode ser um pronome de tratamento também, tá? Por exemplo, alguns especialistas, eles defendem a inclusão do você, né? Ou da gente, na palavra a gente, né? Entre os pronomes pessoais. No caso, por exemplo, qual são o pronome pessoal? A segunda pessoa é o tu, mas o tu pode ser também você, tá bom? Em alguns casos também, alguns especialistas podem falar isso, que o você também é a segunda pessoa. Aí a gente tem aqui um exemplo, mas se eu te picar com meu veneno, morro também. Então o que a gente percebe aqui? Percebe o eu,
percebe o ti. Eu, no caso, no trecho, está se referindo ao escorpião, ti está se referindo ao sapo. Eu, o escorpião, estava falando, primeira pessoa, ti para quem? Para o sapo, segunda pessoa, com quem se fala, tá bom? Olha, também tem outro exemplo aqui, olha só. Você me carrega nas costas para eu poder atravessar o rio? Ó, você está sendo empregado aqui com uma segunda pessoa do discurso. Me é o pronome oblíquo que a gente vai ver mais à frente. E o eu. O eu aqui, primeira pessoa do discurso. O próximo trecho. Porque esta é minha natureza, meu amigo sapo. E eu não posso mudá-la. Minha e meu, também pronome possessivo. São os pronomes adjetivos. Lembra? Os pronomes adjetivos, eles acompanham o nome. Meu, natureza, minha natureza, meu amigo. Eu não posso mudá-la. Eu, pronome pessoal do caso reto. Mudá-la é um pronome oblíquo. E a gente vai descobrir agora como a gente vai usar o pronome oblíquo. Olha só. O pronome oblíquo, ele sempre vai se referir a um pronome pessoal do caso reto. Alguns pronomes, por exemplo, o o, os, o a e o as, eles têm outras formas dependendo do verbo que eles estão acompanhando. Por exemplo, a gente viu lá mudá-las, né? Mudá-las. Mudá-las. Ele pode, essas palavrinhas aqui podem ser lá, las, ló, lós. Olha só, é terceira pessoa. Terceira pessoa era as, se transformou para las. Mudá-las. Por que isso ocorre? Porque o verbo, ele termina com R. Mudar. A forma verbal, né, são terminadas em R. Mas também acontece se o verbo for terminado em S. Ou Z. Tá bom? Então, essa é a informação importante. Os pronomes oblíquos o, os, a, as, eles assumem essa forma de lá, las, lolós, quando são empregados após formas verbais terminadas em R, S, Z. Mudar, aí fica mudá-las. Tá bom? Outra observação importante que a gente deve se atentar é em relação também a outras formas verbais. Por exemplo, algumas que são terminadas em an, em, ou algumas palavras, né? Por exemplo, nesse caso não vai ser o lá, o ló, o las, o ló. Vai ser o na, nó, nas e nós. Por exemplo, mudaram a roupa. Mudaram a roupa. Nesse caso, ó, o verbo terminou em an. Então, ele vai ser transformado em na. A roupa, ela vai sair daqui. Então, vai ser mudaram-na. Ó, o nome aqui, ele vai substituir. Nesse caso, ele vai substituir aqui. Então, vai ser mudaram-na. Né? Deixa eu só ajeitar aqui. Então, fica mudaram-na. Tá bom? Então, o que acontece aqui? A gente teve essa mudança. Ó. Ficou até amarelo. Mudaram-na. Tá bom? E o substantivo, o nome que ele estava perto de mudar, do verbo mudar, acompanhando, ele foi substituído pelo pronome oblíquo, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Aqui eu construí para vocês uma tabela, quero que vocês copiem no caderno de vocês, percebendo o seguinte, ó, para cada pronome do caso reto, há um do caso oblíquo. Lembrando que os dois são pronomes pessoais, sendo que o primeiro é pronome pessoal do caso reto e o segundo é o pronome pessoal do caso oblíquo, tá bom? Agora tem o pronome de tratamento. O pronome de tratamento, ele vai ser de acordo com as situações de comunicação que nós vivenciamos, tá bom? A gente muda a nossa forma de falar inconscientemente. Por exemplo, quando você fala com seus pais é diferente quando você fala com seus amigos, quando fala com o professor, tá bom? Então, o que acontece? Existem também várias formas de se manifestar.
né? Isso vai depender eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês. Vai depender do vocabulário, tá? Vai depender também da entonação, tá? Da altura de voz. E diversos outros fatores que vão alterar esse sentido também, tá? Esse pronome de tratamento aí. São as expressões que a gente usa para a pessoa com quem nós estamos nos comunicando. Aí aqui tem uma foto, né? Rainha é a rainha, né, amores? Olha só. Se você for falar com uma rainha, a forma como você tem que se dirigir a ela é diferente. E aqui tem uma tabela usado para pessoas que temos intimidade. Ó, podemos usar o você. Perceba, o você ele pode ser tanto para a segunda pessoa do discurso, como a gente viu lá no trecho, quanto para pronome de tratamento, né? Vossa Alteza, príncipes, duques, e assim sucessivamente. Ó. Senhor e senhora, tá? Pessoas mais velhas que nós. Senhorita era antigamente usado para moças solteiras, né? Está caindo em desuso, ou seja, as pessoas já não estão mais falando assim. E aí tem os pronomes possessivos. Pronomes possessivos, eles sempre vão se referir à posse, tá? E eles sempre também vão estar de acordo com o gênero e o número da coisa que está sendo pronunciada, tá bom? Então, olha só, tem uma foto e tem uma frase aqui, olha só. Luciana e Lourdes são irmãs, elas são minhas vizinhas. Minhas está se referindo a Luciana e Lourdes, né? Está se referindo à posse, né? A relação de posse. Elas é pronome pessoal do caso reto. Elas quem? Luciana e Lourdes, tá bom? Vamos lá. Tem uma outra tirinha que diz assim, ó. Tem Garfield e o dono dele. 1 centavo pelos seus pensamentos. Garfield, eu estava pensando. Se nossas orelhas fossem nos sovacos, teríamos que levantar nossos braços para ouvir as pessoas falarem? R$ 1 se você parar de pensar. Olha só. Garfield usa aqui os seus, né? Pensamentos de quem? Do dono dele, né? Garfield, eu estava pensando se nossas orelhas de quem? Das pessoas, dos seres humanos, né? Teríamos que levantar nossos braços para ouvir as pessoas falarem. Então, nossos quem? As pessoas, tá bom? Então, é só para descontrair um pouco essa tirinha. Tem os pronomes possessivos, a tabela, gostaria que vocês copiassem, tá bom? E prosseguindo, tem os pronomes demonstrativos. Vamos ver a tirinha. De quem é este olho? Esse aí é o meu. O seu é aquele lá. Perceba o seguinte, que na primeira tirinha, a pessoa que fala, ela usa o este. Então, a pessoa que fala usa o este porque está próximo da coisa que ela está dominando, tá? Na segunda tirinha, a pessoa com quem estava falando diz, esse aí é meu. Ele usa o esse para dizer que está perto de quem está falando. Não perto dele, perto de quem está falando. O seu é aquele lá. O aquele lá é usado para situações em que ele está longe. Não está nem perto da pessoa com quem fala e nem com quem se fala. Está longe, tá bom? Então, a gente tem outra tirinha que diz assim, ei, Chuchu, que levou aquele rato? Que rato? Aquele rato da sua toca. Que toca? A toca com o buraco na parede. Que buraco? O buraco da sua memória. Que memória? Então, olha só, gente. O cachorrinho aqui tá falando aquele o tempo todo, né? Aquele rato, né? Então, olha só. Quando ele fala aquele, porque está longe deles, né? Depois que eles estão se aproximando ainda, né, da coisa denominada. E a gente percebe o seguinte, que quando a gente usa o esta e o este, indica que está perto da pessoa que fala. O esse e o essa indica que está perto da pessoa com quem se fala e aquele está longe das pessoas da conversa. É importante perceber também que o esta é usado para o presente. Em algumas situações, o essa é para o passado,
Mas é um passado próximo. Deixa eu ver aqui, passado, só ajeitar aqui. Passado próximo, PX. E aquela é para um passado distante. Isso mesmo a gente vai ver nos textos que a gente for analisar, tá bom? Mas é só isso que quero que vocês percebam. Agora tem também uma tirinha que diz assim: que foi ocupado? Ele, essa, este, ela, esse, aquele. Nada melhor do que nada melhor do que um escritório para aprender os pronomes. Então, olha só, gente, ele fez o seguinte, ele usou o ele, que é pronome pessoal, o essa, que é pronome demonstrativo, este, pronome demonstrativo, ela, caso reto, esse, pronome demonstrativo e aquele pronome demonstrativo também, tá bom? Então, por hoje é só, tá bom? Essa é a primeira parte da aula sobre pronomes. Isso é tudo, pessoal. Até mais. Fui!